Olá, eu te saúdo com a paz do Senhor Jesus. Nós estamos tratando hoje no Manaim Entrevista de um tema que você pode ter alguma curiosidade. Nós estamos falando sobre a unidade médica que funciona aqui no Manaim de Domingos Martins. Muitas pessoas que nos encontram, falam conosco, perguntam como é o Manaim, né? Tem curiosidade de saber como é que é o Manaim. O Manaim é uma estrutura, como a gente já divulgou, que recebe em torno de 4.000 pessoas a cada 15 dias e que é infraestruturado para que todo tipo de necessidade em relação a esse público seja atendido. Dentre elas, dentre as necessidades, a unidade médica é uma realidade que nós temos. E você vai ficar sabendo um pouquinho mais a partir de agora. Está no ar o Manaim Entrevista. E o Manaim Entrevista de hoje, ele está sendo feito com o nosso querido irmão pastor Robson de Souza. O pastor Robson é o coordenador responsável pela unidade médica aqui do Manaim de Domingos Martins. Robson, a paz do Senhor, seja bem-vindo ao Manaim Entrevista. A paz do Senhor, pastor Josias. Muito bem, é importante você saber de uma coisa. O Manaim, aqui de Domingos Martins, nós chamamos o Manaim de Cidade Manaim. E eu sei que muitas pessoas têm a curiosidade de conhecer o Manaim. Você está vendo aí, nós estamos mostrando imagens aqui do Manaim, que são imagens feitas ao longo dos seminários, dos eventos que nós temos aqui. E o Manaim, ele é estruturado para receber em torno de 4.000 a 4.500 pessoas a cada evento. E os eventos acontecem normalmente a cada 15 dias, né, durante os finais de semana. Então, essa estrutura que é o Manaim, ela é montada de maneira a oferecer tudo o que é necessário para essa população, uma população desse tamanho, que é a população de uma pequena cidade, uma cidade do interior, que muitas vezes tem essa quantidade de pessoas. Por isso que a gente chama de Cidade Manaim. E você já assistiu aqui no Manaim Entrevista diversos conteúdos, entrevistas que fizemos com pessoas que são responsáveis pelas mais diversas áreas do Manaim, como, por exemplo, a parte de tratamento de água, a nossa fazendinha e o trabalho, por exemplo, dos nossos brigadistas aqui no Manaim, o trabalho voluntário no Manaim e outros assuntos que envolvem exatamente tudo que é preparado, estruturado aqui no Manaim, aos finais de semana, para receber essa população e oferecer a ela conforto, segurança e saúde. Nós temos aqui, por exemplo, a alimentação dessas pessoas é feita, tudo é preparado aqui no Manaim e nós vamos trazer muito em breve um material sobre isso, sobre a alimentação, como é que é feita aqui no Manaim. Mas hoje a gente está falando sobre a parte de saúde, né? Sobre aquilo que diz respeito ao cuidado de saúde no Manaim, aqui de Domingos Martins. E esse cuidado de saúde, ele é feito, nós temos aqui uma unidade médica, uma estrutura que é a unidade médica, e sobre isso é que o nosso companheiro, o pastor Robson, vai falar aqui agora. Robson, quando a gente fala em unidade médica, a gente está falando para o nosso irmão, para a pessoa que está nos assistindo, que não entende muito bem, nós estamos falando de quantos setores, que estrutura é essa? Como é que é a nossa estrutura da unidade médica aqui no Manaim? Nós temos uma estrutura hoje com umas 10 salas preparadas para atender aos nossos irmãos, né? Entre elas, consultórios médicos, sala de emergência, sala de medicação, repousos, né? Então, são setores que hoje nós temos uma estrutura que ao longo dos anos nós estamos adaptando de modo hoje a dar todo o suporte necessário para os nossos irmãos. Bom, quando a gente fala da unidade médica do Manaim, eu me lembro que eu tive a oportunidade de ser atendido, né, um incidente que aconteceu quando eu tinha 13 para 14 anos. Ainda era uma estrutura muito pequena, muito incipiente, né? Ou seja, algo que estava ainda começando, né? Nós estamos falando aí da década de 80, início da década de 80, de 1980, quando isso aconteceu, e que eu precisei lançar mão desse recurso.
E hoje nós vemos que nós temos uma estrutura muito melhor, muito mais, equipada para, de fato, atender a pessoas em diversas outras situações necessárias. Mas há um outro aspecto do trabalho no Manaim, que é uma outra característica nossa e que é maravilhosa, que é o trabalho voluntário. Nós temos hoje, dentro do Manaim, uma estrutura de suporte, de apoio, em que apenas 10% dessa estrutura é feita com profissionais contratados. Os outros 90% a cada evento é desenvolvido, é desempenhado pelo trabalho dos voluntários nas mais diversas equipes que o Manaim tem. Como é que é essa relação do voluntariado com a unidade médica? O voluntariado hoje é uma realidade nossa, uma experiência que nós temos tido e que não nos falta. Sempre há voluntários dispostos a estarem conosco, especialmente a unidade médica, com profissionais, uma equipe de multiprofissionais, entre médicos, enfermeiros, técnicos, pessoal da administração, recepção, pessoal da higienização. Então, esse trabalho ele é realizado, primeiro é o querer, a vontade de estar aqui no Manaim conosco. Eu recebo várias ligações, vários contatos de irmãos querendo estar aqui, se oferecendo estar aqui. Então é feito todo um trabalho, evidentemente, fazemos uma triagem com o envio ali de cadastros, de termos, documentos que atestam, até mesmo pelo próprio pastor desse voluntário, a saber que ele pode estar em condições de estar conosco aqui no Manaim. E, evidentemente, ele vindo, a gente faz um acompanhamento no início, uma supervisão com eles, para que eles possam executar o trabalho da melhor forma possível. Você falou sobre o trabalho voluntário de médicos, quer dizer, nós temos profissionais, como você falou, médicos, enfermeiros de todas as áreas, e que de fato reservam um tempo para estar aqui no Manaim e para trabalhar e para atender as pessoas. Hoje, atualmente, nós estamos à disposição 35 voluntários. 35 voluntários, quantos são médicos? Médicos, nós temos 14 médicos à disposição, dos quais nós temos uns 3 médicos que ficam mais fixos durante os eventos e os demais eles vão mudando de acordo com cada evento. Médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, pessoal da administração, pessoal da higienização, então a equipe ali completa. Vamos pensar num caso concreto, mas, ou seja, num caso hipotético de uma situação concreta, de uma situação que possa efetivamente acontecer. Quando a pessoa tem uma necessidade qualquer, uma demanda por um atendimento de saúde, ela vai ao atendimento, é feito atendimento a ela. Do ponto de vista da necessidade de medicações, como é que é feito isso? Primeiramente ela passa por uma recepção, onde é feito ali todo um cadastro, é um prontuário, e o médico vai atender esse paciente, e havendo necessidade de uma medicação, nós temos algumas medicações que ficam à disposição, sem nenhum custo, e outras que, caso não tivermos aqui, o paciente sai com a receita para adquirir e tomar essa medicação. Se for um paciente ou um irmão nosso que é de outro estado, de outro país, a gente se encarrega de buscar essa medicação na cidade mais próxima aqui, para que esse irmão possa iniciar imediatamente essa medicação. Ok. Além da unidade médica, do que tange a questão do atendimento de medicações, de demanda por medicações, nós temos também uma farmácia, que dá suporte a esse trabalho. Como é que funciona essa farmácia? Sim, nós temos uma farmácia ao lado da unidade, um pastor responsável, farmacêutico, que sempre nos atende muito bem naquilo que nós precisamos. Cada evento nós fazemos um acompanhamento das medicações que estão terminando, aquelas que vão precisar para os próximos seminários, e ele prontamente nos serve muito bem essas medicações. Caso também, justamente, de precisar de alguma medicação na hora da consulta e que haja uma necessidade desse paciente começar imediatamente, esse farmacêutico ele se encarrega também de trazer para nós e nos fornecer. Então, por exemplo, se um irmão nosso, um participante do seminário, ele vem para o seminário, ele tem
toma uma medicação de maneira de uso contínuo, né? Uma situação crônica qualquer que ele precise de medicação, por algum motivo ele esqueceu, alguma coisa, também ele pode procurar. Sim, procura a farmácia. unidade médica, tudo ali procura a unidade médica. Então ali a gente faz mesmo assim um acompanhamento dele, revê a condição dele, e aí se temos a medicação a gente fornece para que ele dê continuidade, né, ao uso contínuo. Robson, você é enfermeiro de formação, né, graduado em enfermagem, com pós-graduação também na área. Mas a gente queria saber um pouco como é que foi a sua experiência até aqui para entrar na equipe. Como é que foi essa história do Robson no contexto de Manaim e da equipe da unidade médica? Teve vários fatores aí, né? Já trabalhamos aqui há uns 25 anos no Manaim, em trabalhos voluntários, até em outras equipes, né? E estando muito próximo ali da unidade, e também por morar aqui perto, na cidade do Domingos Martins, e pela disponibilidade que eu tenho hoje, por trabalhar para o Estado, e por estar pastor também, fui convidado a fazer parte da coordenação da unidade médica, até pela experiência que eu tenho já de ambiente hospitalar, enfim. Então isso tudo colaborou, não é, com a minha disponibilidade de estar aqui, algo que para mim hoje é um presente, né? Nós temos hoje, não é uma equipe, nós temos hoje uma família, que a gente trabalha ali em prol de atender muito bem a todos aqueles que nos procuram. Mas você tinha me contado que você falou que você trabalha há 25 anos, mas Sim. Não há 25 anos, não, unidade Na médica. unidade não. Você já passou por outra equipe? Sim, eu comecei com a equipe da coleta seletiva. Coleta seletiva. É importante informar isso para você que está nos assistindo. Nós temos no Manaim uma equipe estruturada para coleta seletiva. Nós falando daquilo que é descartado, né? Sim. Então, tanto nós temos os ambientes ali para que o usuário, o participante do seminário, ele descarte ali de maneira seletiva, como temos também a coleta seletiva, que faz essa junção, né? Separa ali o lixo orgânico, o lixo inorgânico, né? Reciclável, enfim. Faz toda a seletividade, né? Dando destino certo a cada um desses tipos, inclusive até o lixo hospitalar também. Entendi. É aí por conta desse trabalho com o lixo hospitalar. Desse trabalho que eu estava, inclusive, em contato com a unidade, por questão de acompanhar o descarte do lixo hospitalar, e fui me aproximando da equipe, vendo como é que era o trabalho deles, e evidentemente também, né, cursando a faculdade, trabalhando. Então, nessa oportunidade, eu fui chamado para ser coordenador dessa equipe. Você falou um pouco sobre a sua equipe, o tamanho da sua equipe. Uma pessoa que hoje, né, deseje fazer um trabalho voluntário aqui no Manaim, na unidade médica, quais são os pré-requisitos, qual o procedimento, o que a pessoa tem que fazer? Primeiramente, evidentemente, estar ativo nas igrejas, né? Integrado na igreja. E tanto é que o cadastro de voluntário, o termo de voluntário, é assinado pelo pastor desses nossos irmãos, né? Então, que realmente atesta que ele está em condições de estar conosco, e isso é feito um contato. Eu recebo várias ligações, vários contatos, e a gente faz ali envio dessas fichas, eles enviam para a gente faz uma avaliação, e de acordo com a necessidade da equipe, a gente chama esses irmãos para fazer um trabalho voluntário aqui, acompanhando, né, e vendo como é que é o desenvolvimento deles. Muito bem. Uma outra hipótese aqui de um fato também que pode acontecer: a pessoa passou por algum incidente, algum evento de sua saúde, ou sofreu um acidente, né? A gente tem uma área do Manaim muito bonita de circulação e de contemplação da natureza e da própria infraestrutura do Manaim, das belezas, sejam elas naturais ou não aqui no Manaim. E, eventualmente, alguém que está andando ali, passeando, escorregou, caiu, enfim, ou alguém teve um evento de saúde, algo que não estava esperado, né, que pode acontecer com qualquer pessoa, e ela é conduzida à unidade médica. Existem atendimentos que não podem ser feitos aqui? Como é que é esse procedimento, se o caso ali for um caso que demande um atendimento um pouco mais especializado, uma fratura, por exemplo,
ou uma pessoa que esteja com algum problema cardíaco que se manifestou ali, que precisa de um atendimento um pouco mais sério? Como é que funciona isso? Quer dizer, a unidade médica, até onde vai o trabalho da unidade médica, e sendo algo que seja, que demande uma assistência que a unidade médica não está adequada para isso, como é que é o procedimento para efeito desse tipo de intervenção? O bom é que nós temos equipes integradas hoje conosco, que nos dá todo o suporte também. Nós temos a equipe dos bombeiros, né, os brigadistas, que eles rodam e através de rádios, né, monitoram todos que estão aqui no Manaim. E evidentemente, se acontece algo do tipo de uma torção, um tipo de um acometimento, que essa pessoa precisa de um atendimento médico, ela é levada imediatamente à unidade médica. Nós temos uma rampa lateral de acesso à sala de emergência, em que ali será feita uma triagem desse paciente pela equipe de enfermagem e também com o médico já atendendo e vendo a necessidade. Casos simples ali, de mobilização, de um entorse ou algo assim, a gente trata ali mesmo, né? Mas se for algo que precisa fazer, por exemplo, um exame de imagem, isso não temos aqui. Então esse paciente ele é colocado num veículo nosso e levado ao hospital de referência que nós temos aqui na cidade, Domingos Martins, para exame de imagem, evidentemente verificar se há necessidade de mobilização maior. Um procedimento assim mais minucioso, isso tudo é avaliado pelo corpo médico que está ali atendendo no momento, né? Nós temos suporte avançado, com uma UTI móvel, pronta para poder fazer remoção desse paciente. Temos hoje equipamentos ali dentro da unidade, de uma equipe que consegue hoje fazer um tipo de estabilização desse paciente, né? Fazendo com que ele esteja bem estável de maneira a ser transportado. Então, tudo isso passa pelo crivo médico. É o médico que avalia e vê essa condição. Nós temos essa parceria, vamos dizer assim, desse hospital próximo aqui. Se houver alguma necessidade, um procedimento mais minucioso, é evidentemente encaminhado para esse hospital, né? O atendimento nosso é mais ambulatorial, né? Pequenas cirurgias, pequenas, né? Uma unha, deu uma topada lá, arrancou uma unha e precisa fazer a sutura, uma pequena sutura. Isso tudo a gente pode fazer aqui na unidade. Temos suporte para isso aqui. Entendi. Esse trabalho de remoção, ele tanto pode ser feito, a depender do caso, né, por um veículo nosso mesmo, mas também nós temos uma empresa que presta esse atendimento, uma empresa especializada. Nós falamos de serviço voluntário, a única equipe que está conosco, agregada, que é o motorista socorrista e uma enfermeira, né, treinada em urgência e emergência, que a gente chama de APH, um atendimento pré-hospitalar. É uma equipe contratada, né? É uma empresa que nos atende muito bem e que todo o seminário eles estão conosco, né? Eu faço essa requisição com eles, mas todos os profissionais da ambulância também são nossos irmãos, fazem parte da igreja. Amém. Bom, puxando esse gancho que você falou, quer dizer, são sempre nossos irmãos que estão aqui envolvidos nesse processo. Nós temos um aspecto do nosso trabalho, eu digo nosso, porque nós também aqui demandamos uma operação voltada para a comunicação, e esse programa é um dos conteúdos produzidos pela nossa equipe de comunicação. Você com equipe de saúde. De qualquer forma, nós não dissociamos, e eu queria que você explicasse isso dentro do trabalho da equipe médica, nós não dissociamos o aspecto espiritual do aspecto profissional. Existe uma demanda que acontece simultaneamente, que é a demanda espiritual. Como é que funciona isso dentro da unidade de saúde, da unidade médica, e como isso é resolvido? Na verdade, em se tratando de Manaim, não é? A experiência nossa ela é muito mais espiritual, né? Os atendimentos ali, da maioria das vezes ambulatorial, mas em alguns casos a gente percebe que o paciente ele quer realmente uma atenção, trata-se realmente de uma situação espiritual. Nós temos uma sala de oração dentro da unidade, em que os pacientes, ao chegarem a ser atendidos, depois do atendimento, eles passam nessa sala e vão receber a oração, né? E a oração ali, temos tido muita experiência com isso, de irmãos que vêm para o atendimento, aparentemente, principalmente ali no começo, como um acometimento fisiológico, mas depois a gente percebe que a necessidade maior é espiritual. Então a gente ora ali, o paciente chora, se quebranta, e a dor que estava não está mais, não deu tempo nem do medicamento fazer efeito e a dor já passou,
né? Então a gente percebe ali realmente que o trabalho espiritual ele é em primeiro lugar. A gente percebe na realidade do dia a dia, isso em todos os lugares, né? Na vida profissional de todos nós, na vida familiar, no ambiente familiar, no ambiente do bairro em que nós moramos, né? Ou seja, naquelas pessoas que fazem parte do nosso círculo de amizade, a gente vê que muitas pessoas realmente, e sobretudo nesse momento da história do mundo, né? O período pandêmico pelo qual nós passamos, e a gente percebe que realmente muitas pessoas estão extremamente carentes espiritualmente, e essa carência espiritual acaba por se refletir na questão emocional e na questão fisiológica mesmo. Você consegue perceber isso também? Exato. Eu até conversei hoje com um médico e a gente estava discutindo sobre isso, né? Falando de que depois dessa pandemia, muitas pessoas acometidas com problemas emocionais, né? E chegam muitas vezes numa situação, uma extrema carência de atenção, né? Então o médico entra no consultório, consulta, conversa, a história clínica que ele está pegando daquele paciente, na verdade ela passa a ser um diálogo, e o paciente começa a falar, e o médico se cala e fica só ouvindo. Quando ele termina de desabafar tudo ali, a gente percebe que o paciente já está bem melhor, né? Então o médico não tem nem muito trabalho, né? Bom, existem alguns setores aqui do Manaim, do trabalho voluntário, que necessitam de uma ação que precede, às vezes por alguns dias, o seminário. Então, um desses setores é a nossa cozinha, por exemplo, que começa a trabalhar mais cedo, os irmãos que vêm para preparar os alojamentos vêm mais cedo. Qual é a precedência, né? O serviço médico, ele é realizado com que antecedência ao seminário? Começa que dia? Na verdade, quando termina o seminário, a gente já começa a preparar para o próximo, né? Revendo as medicações, revendo tudo aquilo que precisa para o próximo seminário. Eu me encarrego na primeira semana, logo que termina o seminário, para o outro, eu já começo a mandar o comunicado para o próximo seminário, para ver até por questão de plantão médico. Eles precisam muito de trocar plantão. Esse planejamento do médico, né? Se planejar para estarem aqui, conseguirem estar aqui. Não só os médicos, mas também os enfermeiros. Então, termina o seminário, eu já começo a preparar para o próximo seminário. A gente chega aqui, dependendo do seminário, na sexta-feira. O seminário começa no sábado, mas na sexta-feira a equipe médica já está aqui. Há casos de chegar até na quinta, dependendo da situação. Unidos em Família, por exemplo, que começa na sexta-feira, sexta, sábado e domingo. Então, na quinta-feira, sempre um dia antes, a equipe médica já está de prontidão, mesmo porque nós temos aqui um quantitativo de voluntários que precisam desse suporte, também, né? Desse suporte da unidade ali. Muito bem. Bom, dentro desse contexto do voluntariado, da equipe de voluntários, é natural que estudantes de medicina também queiram participar, porque isso acaba por ser, além de trazerem um suporte, uma ajuda, uma contribuição, também vem um aprendizado, né? Eles acabam tendo um aprendizado nesse processo. E normalmente o estudante de várias áreas, dentre eles de medicina, eles demandam por uma parte prática no próprio curso, né? Existe algum certificado? Isso pode ajudar em horas complementares no próprio processo de formação do estudante? Não, o certificado, na verdade, não. O que acontece é que nós temos hoje uma média de uns 7 a 8 acadêmicos de medicina, que eu sempre faço uma escala com eles, né, de convocação, e que esses, quando vêm trabalhar conosco, eles já estão um pouco mais avançados na faculdade. Ou seja, de modo a poder fazer ali uma anamnese, fazer uma avaliação melhor do paciente, né? E tudo sob supervisão médica. Eles não medicam, né? Tudo tem que ser feito com carimbo médico, acompanhamento médico. Então, esse trabalho de acadêmicos, o que a gente faz? Alguns deles pedem, num dado momento da faculdade, do período dele de formação, as horas trabalhadas aqui. Então, fica ali uma hora extra, vamos dizer assim, curricular, sim, que a gente atesta, faz uma declaração do próprio Manaim, a gente assina, né? E eles levam para a faculdade que aceita esse período como fosse um estágio supervisionado, né? Pelos médicos nossos aqui. Isso acaba ajudando também. Ajuda muito eles, não só os acadêmicos de medicina, mas também acadêmicos de enfermagem. A observação é que eu sempre peço
para aqueles que já estejam um pouco mais avançados na faculdade, no curso. Entendi. Porque não temos aqui muitas salas para que eles possam estar juntos ali, né? Porque alguns começou a faculdade e já quer vir. Entendi. Então, a gente dá preferência para aqueles que estão mais avançados. Já mais curso, próximo da conclusão do curso. Né? Existem cuidados, né? Como é que funciona isso, na verdade, a pergunta, do ponto de vista da observação à legislação para o funcionamento, né? Isso há todo um cuidado nesse sentido. Sim, com certeza, há todo um cuidado, né? Nós temos hoje aqui um alvará também de funcionamento, né? Que nós batalhamos muito por isso. Legalmente ativo, né, acompanhado pela vigilância local da cidade aqui de Marechal Floriano, né? Então a gente temos também toda a assessoria jurídica aqui e também da parte do Copames, que nos auxilia com os termos de voluntariado. Então tudo eles assinam, o pastor atesta também que esse voluntário está em condição e o próprio voluntário também assina atestando que o trabalho que ele está fazendo aqui é totalmente voluntário. Para você que está nos assistindo agora, o pastor Robson, ele comentou, ele usou uma expressão aqui, a Copames. Copames é Comissão de Padronização do Manaim do Estado do Espírito Santo. Então, é um órgão, é um setor que existe aqui dentro do Manaim, que exatamente gerencia todo o Manaim, toda a documentação, todos os procedimentos, toda a rotina do Manaim, de todas as equipes, de todos os setores de funcionamento operacional do Manaim. A Copames é quem faz que faz isso, né, que faz essa gestão e que determina a documentação, acompanha, presta toda a assessoria necessária sobre o aspecto administrativo, jurídico, e que o pastor Robson comentou que também faz essa assessoria à unidade médica. Claro que o dia a dia, Robson, ele reserva sempre muitas experiências, né? Muitos eventos que acabam acontecendo, né? E a gente acabou de dizer que o espiritual e o profissional, eles estão par e passo, né? Estão sempre juntos aqui. Você podia relatar uma ou algumas experiências vividas ao longo desses anos à frente da unidade médica? Nós temos ali, como você disse, vários eventos. A cada 15 dias temos eventos que a gente conta com diversos tipos de pessoas do mundo todo, né, vamos dizer assim, com diversos tipos de costumes, né, e que quando chegam aqui, o clima, né, a comida, então tudo isso interfere muito, né, no dia a dia deles aqui, enquanto estão aqui no Manaim. Então, há situações em que nós encontramos aqui na unidade de pessoas que nos procuram e que estão ali acometidas por uma situação apenas por uma questão de alimentação. Não que a alimentação do Manaim fez mal, mas é o costume deles não comer aquilo ali. O tempero, tudo, né? O tipo de comida. E tudo, né? E a pessoa está em uma pressão um pouco que está ali descontrolada. Então, são situações adversas ali, né? As experiências maiores que nós temos tido ali, e que, graças a Deus, nós temos profissionais hoje excelentes, né? Eu não posso deixar de mencionar aqui a doutora Regina, né? Doutora Regina é uma referência, que já está, né? conosco aqui há quase 40 anos no Manaim, né? Uma médica, ela tem uma própria clínica dela, mas ela sempre dispõe de estar conosco. Ela tem aquele olhar clínico, de olhar para o paciente e já ver algumas situações. Pacientes que estavam ali com situações que necessitavam de uma emergência, de um exame, e na mesma hora, vamos mobilizar esse paciente, vamos descer. E chegar no hospital, o médico já olhar e falar assim, não, tem que ir para a cirurgia agora. E isso sem nenhum tipo de exame aqui ou algo assim. Então são experiências, e toda a nossa experiência aqui no Manaim de atendimento, a gente faz culto aqui dentro da unidade, glorificando ao Senhor, né, pelo atendimento, por mais um seminário que passou e que não teve maiores acometimentos. Então, como você disse, o espiritual ele anda junto ali com aquilo que é profissional. E nós temos ali muitas experiências com atendimento de pacientes que chegam, por exemplo, com pressão muito alta e que a gente pensa até que vai complicar de algum momento. E aí nós ficamos no clamor no coração ali, a médica entra com a medicação em questão de minuto, o paciente estabiliza e como se não tivesse nada. E na verdade, depois ele relata que estava com um problema em casa, estava com uma situação assim. Então, é isso. Você falou sobre a questão alimentar. Vamos combinar uma coisa.
Tem muita coisa gostosa aqui no Manaim. Muita coisa boa que é difícil resistir. Isso. Aí as pessoas acabam exagerando um pouquinho, né? Então aparece ali muitas vezes com uma pressãozinha um pouquinho elevada, né? Mas eles falam assim, a pressão subiu um pouquinho, tô comendo um negócio ali, mas olha, tava muito gostoso. Tava muito bom. Pastor Robson, eu quero agradecer pela sua participação, pelo seu tempo aqui dedicado a esclarecer para nós como funciona a unidade médica do Manaim e já deixar o convite para em outras oportunidades a gente estar junto de novo. Eu que agradeço, pastor Josias, agradeço muito, e é um trabalho que nós vamos dar continuidade a cada vez melhorar, né? Melhorar cada vez mais. Amém. Muito bem, a gente vai chegando então assim ao final de mais uma edição do Manaim Entrevista, já te convidando para que na semana que vem nós estejamos juntos com mais uma edição, com mais um tema que será abordado aqui, tá bom? Esperamos vocês. Deus abençoe a todos. A paz do Senhor Jesus.